Noite dos Poetas. 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 Essa é mais uma produção, manifesto. É Carbone na voz, tá ligado? Atravessando fronteiras, quebrando barreiras. Meu nome é Murilo Crispo, eu tenho 25 anos e eu sou fundador da Noite dos Poetas. Noite dos Poetas surgiu de uma vontade de querer fazer poesia, de precisar expressar aquilo que a gente sente e não ter lugar para fazer o que a gente simplesmente ama fazer. E aí eu tava fazendo uma matéria na faculdade, e aí ia rolar a Noite dos Poetas. Ia rolar esse evento que ia ser sobre poesia para quem gostava de poesia. E aí a gente leu Shakespeare, Whitman, a gente leu uma pá de gente que nem fala a minha língua e que nem é nós. Sendo que, tipo, dentro da sala em que a gente tava, tinham vários e várias poetisas e poetas, tá ligado? Foi uma sensação muito estranha. E aí eu e um colega de classe, a gente saiu, e aí a gente tava ali no estacionamento da faculdade, a gente tava muito bravo, a gente tava, como que é uma noite dos poetas, mano? Poeta é nós, tá ligado? Poeta, deixa esses caras, eles são também. Mas, tipo, por que a gente não tem o nosso espaço pra gente falar os nossos versos? Então a gente voltou pra sala e aí a gente já falou direto pra professora. A gente falou, mano, a gente vai pegar a sua ideia, a gente vai fazer uma parada maneira. Dali, então, começamos a procurar um lugar que pudesse receber a gente. A ideia era fazer um rolê de poeta pra poeta, da rua pra rua ali, pra 15 pessoas, 20 pessoas no máximo. E aí, na época, eu já tinha essa parceria com a Anchor Tattoo, com o Rafael Bizarria. E aí eu cheguei com uma proposta pra ele de fazer um rolê de poesia pequenininho, coisa básica, numa quarta-feira à noite no fundo do estúdio. E aí ele topou e foi maluquice porque foi no dia 31 de maio, bateu que era o meu aniversário também. E aí eu já aproveitei e coloquei que o tema então seria poesia ou morte. Porque eu tava cansado de viver nessa cidade, de ouvir falar de mim, ou isso e aquilo, né? A gente tá numa cidade pequena e vão falar de você, mas então se vão querer falar de mim, agora vão falar que eu sou poeta. Esse grito meu mesmo, né, de que se eu não tô fazendo poesia, eu não tô respirando. E poesia ou morte pra mim é isso, enquanto eu tô fazendo poesia, enquanto eu sou poeta, eu tô realmente respirando vida, eu tô realmente emanando vida pras pessoas ao meu redor. E foi uma coisa linda, porque a partir do momento em que eu falei, é isso, é poesia ou morte, diversas pessoas começaram a aparecer no meu caminho que me trouxeram muita alegria, né? Já no primeiro momento, quando eu falei que eu queria fazer um evento, que eu queria usar o espaço da Anchor Tattoo, a Nathalie Cerqueira apareceu, ela tava ali do meu lado, ela já falou, amigo, a gente pode colocar os sofás desse jeito, a gente pode colocar, você tem uma almofada? Vamos trazer, eu tenho um tapete. E já começou a ser o mais Nathalie possível, ela já tava ali, tipo, da primeira respiração da Noite dos Poetas, ela tava ali. Meu nome é Nathalie, faço parte da Noite dos Poetas, trabalho na parte da organização e da parte da decoração, muitas das vezes. A Noite dos Poetas, ela surgiu de um coração muito quente, o coração do Murilo. E foi muito orgânico a forma que aconteceu, porque era algo que já tinha no coração do Mu, e um dia numa prosa, no final de noite no estúdio, o Murilo veio com essa ideia para mim e foi algo que eu acho que o nosso coração ligou, porque eu também senti o coração quente quando ele falou da Noite dos Poetas e como seria a primeira edição. E dali em diante foi aonde a gente concluiu que iniciar, e foi muito lindo a forma que iniciou, porque a Noite dos Poetas ela foi um dia de quarta-feira, se eu não me engano, ou foi segunda, e foram, acho que umas 13 pessoas, no máximo 15 pessoas reunidas no fundo do estúdio, e dali saiu muita coisa linda, muito coração aquecido, foi algo que realmente foi de se deslumbrar mesmo, foi amor à primeira vista. E desde então a Noite dos Poetas tem crescido absurdamente e alcançado muito coração e muita cultura nova. E no mesmo entusiasmo tava o Cauã Marques, que não é designer, ele não é poeta,
Ele é tatuador, mas ele viu aquilo, ele sentiu aquela energia e uma família começou a se fazer. Salve pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cauã Marques, trabalho com tatuagens e eu trabalho no estúdio Anchors Tattoo. Por coincidência, lá foi onde começou o evento da Noite dos Poetas. A gente, na época, estava pensando, né, em trazer mais eventos culturais para nossa casa, para movimentar, não ser só tatuagem e barbearia, que era na época. E aí a gente conheceu o Murilo, que veio com essa ideia genial pra gente de espalhar um pouco da poesia, não só dele, como de muitas pessoas que também escrevem poesias, né? Porque eu sei que tem muita gente que escreve no caderninho, que escreve umas paradas legal. E a nossa ideia era que esse pessoal soltasse a ideia deles para as outras pessoas também, né? Pro pessoal se identificar com essa arte, né? Porque às vezes algo que o seu coleguinha dali que escreve, mano, pode ser que toque você também. E aí foi isso. No começo de tudo, né, o Murilo, quando veio trazer essa ideia pra gente, eu me disponibilizei para fazer toda a parte criativa do evento, né? Eu faço os flyers, até hoje em dia, inclusive, eu faço os flyers. Aí tudo aquilo que vai no Instagram, story, essas paradas. E eu comecei assim, né, sentado com o Murilo do ladinho dele, falando, não, irmão, quero fazer essa parada pra você, vamos fazer virar. Sempre botei muita fé no evento. Eu acho que tem muito a acrescentar para esse público, para esse povo, para nova geração, que nós tá vindo com peso. E é isso, rapaziada. Foca na arte, apoia artistas independentes e vamos para cima. E aí a gente fez então Poesia ou Morte, que foi a nossa abertura, e a gente esperava ali 15 a 20 pessoas, já foi umas 35 pessoas ali no fundo do estúdio. Na edição seguinte a gente falou, vamos usar um espaço maior, um espaço que caiba 30 pessoas. E aí já foram umas 50 pessoas e a gente já ficou, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? E aí na terceira edição é quando o nosso evento realmente tomou a cara, né? Que a gente usou todo o espaço, que a gente incluiu uma feira de arte, que a gente trouxe músicos locais para fazerem um som durante a feira, onde a gente começou a realmente se dedicar nas decorações, nos brindes para deixar para o pessoal, em criar uma identidade para a Noite dos Poetas. Né? Foi na terceira edição ali que a gente viu que a gente tinha força. E logo após a quarta edição, que foi a Traços Marginais, por conflitos de agenda, conflitos de disponibilidade, acabou que eu fiquei sem os outros poetas que estavam comigo, né? Fiquei somente com a Nathalie e com o Cauã ali do meu lado, que não estavam no palco, né? E aí é dali pra frente que chega o Carbone, né? Ele pulou num entusiasmo comigo e foi uma soma incrível. Pessoal, satisfação aqui, Carbone. Eu conheci a Noite dos Poetas através do Murilo, eu vi esse movimento se desenvolvendo. Eu cheguei na quarta edição, já peguei o bonde andando, sendo um participante ali, um inscrito. Aí depois, na quinta edição, eu já entrei como um poeta residente, fazendo parte da organização da Noite dos Poetas. O Murilo me chamou, falei, cara, se você quer então que a gente reestruture, que a gente reveja, que a gente cresça, então vamos se encontrar pessoalmente, eu vou na sua casa onde você estiver, que daí a gente passa tudo a limpo. Foi o que aconteceu. Cheguei lá, passamos tudo a limpo, dividimos, separamos o joio do trigo e tal, e a partir disso começou a vir novos formatos, novas edições, e a gente sempre crescendo, evoluindo, agregando, cada vez mais atento nos detalhes, cada vez mais exigentes. Então é uma escola. A poesia, toda a vivência, pra gente é satisfação, é uma escola. Então a Noite dos Poetas, ela veio para isso, para representar as quebradas, os poetas e a todo mundo que é do underground. Eu fui mais um elo da corrente, sou mais um elo da corrente. Então agradeço por esse movimento existir e tá na minha vida. Fechou? Espero que tenham contribuído e vamos pra cima, que é o Carbone, pô. Logo nessa edição que o Carbone apresentou pela primeira vez comigo, a gente tomou um soco na cara, que foi uma poesia da Lúcia Justo, e a gente então começou a buscar contato com a Lúcia para que ela viesse, para que ela trouxesse essa bagagem dela pra gente também. E foi uma adição incrível para nossa equipe. Bom, a Noite dos Poetas surgiu para mim como uma oportunidade de eu me reaproximar da poesia e da arte. Eu que sempre escrevi poesias e contos desde criança e adolescência, depois me dediquei mais à literatura, à poesia. Quando conheci a Noite dos Poetas, entendi que seria uma oportunidade de eu reacender esse amor pela literatura.
Então eu fui na primeira edição, participei como recitante, recitei um poema e desde então o Murilo e a Nathalie já me convidaram para participar da organização, para trazer ideias, enfim. E quase um ano então que a gente tá com esse movimento de poesia e cultura na cidade. E é muito gratificante a gente entender a poesia e a arte como uma ferramenta de promoção de cultura, de encontros e de fomento mesmo, né, da subjetividade da nossa cidade. A minha rabiola é longa, mas não é duas. E quanto mais eu vou subindo, menorzinhos vocês vão ficando. Mas ai, vocês são tão lindos. Vocês combinam comigo. O jeito de vocês, assim, sentados, me ouvindo falar. E vocês me falam de vocês também, me contam suas histórias. Quantas coisas lindas vocês viveram. Mas também choraram migalhas procurando as bitucas que alguém jogou no centro da cidade. Tanto vai e vem, tanto eu e você, e também tanto ninguém. Presos no engarrafamento dos nossos medos, amores, traumas e carinhos. Nenhum agente de trânsito para organizar o fluxo e os carros desgovernados atropelando nossos planos e nossas calmas. Tanta buzina que eu não ouço o que vocês estão falando. Até porque vocês só falam de vocês, do seu corre, da sua vida. Não que seja tão interessante assim, mas fica, vai. Me conta mais um pouco. Me fala mais de você, eu quero saber. Pra eu gostar e achar que vocês vão ficar. E eu até queria que vocês ficassem. Mas eu já tô vendo tanta coisa em vocês que não combina comigo. Tipo assim, esse andar solitário não combina comigo. Porque eu ando do lado ou na frente. E quem acha ruim não entendeu que eu sou mais bonita de costas e todas as rosas e as frases que eu tô inventando para entreter a passagem de vocês aqui. Esse seu olhar também não combina comigo. O jeito que você senta assim e fica me ouvindo, não combina comigo. Os passos falsos e as tardes de domingo não combinam comigo. A ponte aérea do seu destino não combina comigo. E esse meu lado, meio andarilho, meio sem brilho, também não combina comigo. Então vocês vão entrar na escala das viagens mornas, com muita turbulência, mas com belas paisagens. E a essa altura, o trânsito volta a circular, o engarrafamento movimentar, os pensamentos bagunçados, tipo quando a gente volta para casa e tem que desfazer as malas, montar uns porta-retratos. Então eu fiquei bem pequenininha, fui me escalando, alcancei meu brinco, segurei na minha orelha e entrei dentro do meu cérebro. Tropecei numas roupas espalhadas, meus livros caídos, minhas memórias empoeiradas. Eu achei coisa de 1999 fora do lugar. Um CD do Charlie Brown, uma camiseta das Meninas Superpoderosas e um monte de carta do Pokémon que eu escondi do meu irmão. Comecei a limpar, arrumar e separar por categorias. O que é reciclável, o que é lixo vai pro lixo, o que é lixo vai ficar, o que é lindo e é meu, o que é feio e é meu. E o que são neurônios emocionais de outras pessoas eu vou colocando nas caixas. Coloquei as roupas para lavar, acendi um incenso e uma vela, e todo esse processo rendeu 728 caixas com neurônios emocionais que não são meus, são seus. Logo em seguida, o Tiki apareceu fazendo toda a conexão de música, trazendo coisas para nós ali da parte técnica que a gente realmente precisava muito. Eu conheci a Noite dos Poetas, o Murilo, o Carbone, todo mundo que já estava integrado, a partir da 5ª edição, que eu fui como artista para tocar, né, junto com o Júlio Moura, que era um artista convidado, e na 6ª edição eu já entrei como organizador na parte do som. Então a gente foi conversando sobre algumas coisas técnicas de microfone, fiquei encarregado também pela parte de chamar alguns artistas mais para a parte musical, né, para a gente trazer tanto a poesia só falada, mas a poesia musicada também, né? Então, a partir daí, a gente começou a ter cada vez mais ideias de como aperfeiçoar o evento, como colocar mais caixa de som, como colocar mais microfone, fazer da melhor maneira
para que todo mundo ali consiga também estar presente e estar, né, sem nenhum tipo de erro técnico que venha a atrapalhar o evento. Então eu fiquei meio que nessa função, né, nos ouvidos do evento e também na captação de alguns artistas, e lógico que sempre acabo tocando junto também, porque a gente não se segura, né? Mas foi muito bom, porque na 5ª edição eu toquei e depois que eu terminei a apresentação, o Murilo chegou em mim e falou: meu, você criou a bolha do tique, que não sei o que, é muito bom e tal. E aí eu senti toda a energia do rolê, eu falei, pô, isso aqui é perfeito pro artista que está se apresentando, né? É muito legal, além de você poder apresentar a sua música ali, a gente consegue discorrer um pouco mais sobre o processo de composição, que é sempre muito rico, pelo menos, né, o processo de composição que a gente faz, tal, de poesia e tal. E desde então estamos aí nessa correria total, né? E agora estamos aqui no Sesc. E nessa mesma edição, ao fim dessa edição, também veio o Gabriel Tosi, que ele falou, meu, a gente precisa dar um jeito de crescer, de divulgar isso, eu posso ajudar vocês na parte do Instagram, de patrocinar publicações, posso ajudar vocês criando adesivo, fazendo as impressões a preço de custo, né? Foi realmente lindo, assim. Fala pessoal, meu nome é Gabriel Tosi, tenho 25 anos, sou arte finalista e amante de arte de rua. E a minha história com a Noite dos Poetas, ela começa de uma forma aí até um pouco curiosa. O meu amigo Carbone, que atualmente é um dos apresentadores aí, um dos poetas residentes da Noite dos Poetas, ele me chamou para ir em um evento, antes mesmo dele ser apresentador, e o nome desse evento era Traços Marginais, o que casa bastante aí com uma das coisas que eu mais gosto, né, que é justamente a arte de rua. E eu gostei tanto do evento, tanto, de tudo mesmo, desde as poesias ali apresentadas no dia, das feiras dos expositores, e até mesmo do grafite que rolou no dia mesmo. Tudo aquilo lá me encantou os olhos, né. E eu fiquei assim, tipo, analisando cada canto do ambiente, do evento e vendo tudo assim, poxa, o que poderia melhorar aqui, o que poderiam fazer melhor ali. Até que me veio a ideia de falar, mano, quero tentar falar com o Murilo pra tentar fechar uma parceria, sei lá, mano, ajudar mesmo por uma boa causa, o rolê, pra fazer crescer e ganhar mais notoriedade, porque a poesia em si, o rap, o hip hop, eventos variáveis, são coisas que a gente vê, mas a gente não vê mais com tanta frequência igual era antigamente. Depois desse evento, o Carbone ele acabou sendo chamado para ser um dos poetas residentes. E nisso daí, ele comentou com o Murilo sobre mim. O Murilo já entrou em contato comigo e a gente já foi fechando a parceria. Não é fácil realizar o evento, mas a gente está ali trabalhando de madrugada, de noite, para sempre estar entregando o melhor, né? O melhor do dia, o melhor que a gente consegue estar realizando. E uma das principais coisas, né, que eu faço ali no evento mesmo é a questão da arte final, de conseguir entregar aquele material legal, de conseguir entregar as poesias impressas, até mesmo as artes digitais. Então a gente está ali tanto nesse esquema artístico quanto nesse outro esquema aí também, que seria mais a parte administrativa mesmo, né? Falar um pouco aí o que a Noite dos Poetas representa para mim é um pouco difícil, porque ela representa bastante coisa. Desde o momento que eu comecei a me envolver mais ainda com a Noite dos Poetas, eu conheci bastante pessoas, né, e nomes ícones aqui na região. Um dos exemplos é o Valtinho da Dois, que acabou virando um grande amigo meu. E fora isso, né, cada edição dos eventos que acontecem da Noite dos Poetas, os poetas em si, eles trazem visões e vivências basicamente únicas, né, de cada poesia ali que eles estão contando. Então dá para você aprender e extrair cada coisa, cada sentimento, cada sensação, cada ideia vindo de cada poema contado ali em cada evento. E isso é bem somativo sempre, né? Fora toda a responsabilidade também com o movimento e a arte de rua em si, né? Bem, isso daí é uma das várias coisas que a Noite dos Poetas representa para mim. E aí a nossa última adesão, que veio já em 2024, na nossa edição no Solana, né? Foi o Arjuna, que ele chegou, assim como todos, né? Ele chega de uma forma muito orgânica. Ele começa a gravar, ele começa a fazer os takes dele, e aí uma semana depois ele simplesmente posta e nos convida para ser colaboradores de um aftermovie maravilhoso, que flagrava não o que rolou no evento, mas flagrava aquela energia que penetrou o evento. E eu acho que é algo único que o Arjuna faz. Salve, salve! Meu nome é Matheus, também conhecido como Arjuna do Gueto. Eu faço parte da Noite dos Poetas, eu sou um filmmaker, né? Eu entrei na Noite dos Poetas como simpatizante do evento, né? Eu via no Instagram
o movimento que o Murilo faz e tal, com a galera. E eu demorei umas 3 edições para ir. Aí quando eu fui, eu já amei a parada. Foi uma parada muito diferente, uma parada muito sincera. Cada poeta me emocionava, do mais experiente até o mais amador, assim. Foi um bagulho que me pegou bastante. A troca de conversa também com a galera, esse bagulho de abrir o espaço pro ouvinte, para quem tá assistindo, me cativou bastante também. Que eu vi que ali a galera tinha voz, sendo poeta ou não. E eu comecei a colar sempre. E numa edição, que eu acho que foi a Noite dos Poetas 2.0, se eu não me engano, eu fiz um vídeo, fiz um Reels, por livre e espontânea vontade. E a partir dali eu comecei a fazer sempre. Sempre que eu ia, eu fazia um Reels. E a galera amou, tá ligado? A galera se amarrou. E me convidaram pra fazer parte. E eu já me sentia já. Então não foi uma surpresa, não foi um bagulho que me deixou, puta, mudou alguma coisa. Porque desde o início eu já me sentia parte da parada, assim, tá ligado? Quem não conhece a Noite dos Poetas, conheça a Noite dos Poetas. É um lugar incrível, não só para poetas, para artistas de todas as vertentes. Tem música, tem poesia, tem artesanato, tem comida boa. E é isso. Oi, eu sou a Bea, eu faço parte da organização da Noite dos Poetas e também da produção gráfica. Eu conheci a Noite dos Poetas no final do ano passado, quando era no antigo estúdio da Anchors. Eu não conhecia muitos rolês culturais aqui em Sorocaba. Foi o primeiro que eu fui, participei, tinha feirinhas, as poesias. Eu não conhecia muito dos poetas daqui da cidade. E eu acabei me encantando por tudo, por todas as pessoas, por todo aquele evento. E eu faço alguns artesanatos e a primeira vez que eu expus as minhas peças que eu crio foi na Noite dos Poetas também, no início do ano. E agora eu faço parte, onde eu vou fazer uma linha de produtos da Noite dos Poetas. E assim, com muitos e muitos meses, se formou a nossa família Noite dos Poetas. O rancor, te recebo com os braços abertos pra dançar. Foge dessa dor, se apegue na força, no brilho das almas. Pra que solidão, se o mundo a todo momento falando contigo, falando comigo, brincando com o tempo, compasso o momento, composto talento, cuidado, amigo, isso é um perigo. Tanto faz pra cá, tanto faz pra lá, de tanto fazer mais nada, tanto faz pensar, tanto faz não dá, tanto faz não fez. Já se foi o mês que cê ficou na cadeira, consumindo o que queria, a grana da burguesia, o talento da favela, amor, bilheteria, a tristeza de novela, pra roubar sua atenção, pra alimentar a ilusão. Alguma coisa não te deixa ver o mesmo céu que vejo aqui de casa. Eu tô vivo, tô respirando.